Alô, 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 alô. Boa noite, irmãos. Esse dia de chuva, estamos juntos mais uma vez. Nós queremos conhecer os nossos visitantes, se temos algum. Pode ficar de pé que nós temos uma lembrancinha para você. Alguém está vindo pela primeira vez aqui participar conosco? Fique de pé, por favor. Todo mundo da casa? Todo mundo da casa, então todos são bem-vindos também. Bem-vindos, cada um de vocês. Aleluia. Eu gostaria de compartilhar com vocês algo que me acompanha por muitos anos e que eu fui relembrar agora. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Amém? Quantos conhecem, quantos sabiam já decorar isso alguma época? Esse é o credo apostólico, né? Então, na minha adolescência, eu fui criado dentro de uma igreja que tinha essa tradição de, sei lá, uma vez por mês, talvez nos dias de ceia, a gente sabia isso decor, né? Sabia decor e toda vez declarava. E agora com esse período de transição que nós estamos passando, a gente tem revisto os nossos valores como comunidade, e o que nós cremos e o que nós queremos ser e tal, e eu lembrei do credo, né? Eu lembrei desse credo e eu pensei, puxa, lá está uma essência daquilo que nós cremos. E gostaria de compartilhar com vocês. Esse é o chamado credo apostólico. Existem outros credos que vieram em outras épocas. Tem o credo niceno, tem o credo niceno-constantinopolitano, tem o credo adamaceno, que é gigante também, bem maior, né, do que esse. Então, são outros credos que surgiram no decorrer dos séculos, mas este prevaleceu. Esse credo ele foi escrito entre os séculos 2 e 7, né? E por volta do século 5 é que se encontrou pela primeira vez esse credo na forma escrita, né? Algum registro escrito. E diz a tradição católica que ele foi escrito pelos 12 apóstolos e que cada apóstolo ditou uma frase dessas, né? E aí eles dividem em 12 trechos. Mas é provavelmente só uma tradição, porque como foi o primeiro texto foi escrito foi encontrado escrito só 500 anos depois de Jesus, então provavelmente isso foi escrito bem depois. Combatendo heresias. Quando a igreja começou a enfrentar heresias que começaram a surgir no seu meio, eles fizeram aquilo que a gente fez, aquilo que a gente tem feito aqui na comunidade, né? No que nós cremos. E aí começaram a se reunir e estabelecer bases, e esse texto ficou pelos séculos aí, de séculos, né? Pelo menos há 1500 anos, Nós não temos essa tradição aqui de recitar, né? De memorizar esse texto, mas os valores são bastante importantes e eu creio que a gente pode revê-los e ele merece bastante atenção, porque eles declaram aquilo que nós cremos. Os evangélicos, em vez de dividirem em 12 artigos, né, se chama cada parte, em vez de 12 artigos, os evangélicos dividem em 3 artigos, né? Então a primeira parte fala: eu creio em Deus Pai. A segunda, eu creio em Jesus. E a terceira, eu creio no Espírito Santo. E aí tem alguns desdobramentos.
A gente fala em evangélico ou católico, mas é o mesmo credo, tem algumas diferençazinhas mínimas, mas na verdade só de texto, assim, não da base da fé. Até porque, se ele foi escrito lá pelo ano 500, não existia ainda aquilo que a gente hoje conhece como igreja evangélica, né? Então, a reforma aconteceu aí há 500 anos atrás. Então, antigamente, era uma só igreja. Depois é que surgiram mais denominações, por assim dizer. Então, vamos ver essa primeira parte, né? O primeiro artigo do credo, ele diz lá, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que Deus é Pai. De tantos títulos que os autores poderiam ter escolhido de Deus, Deus como Rei, Deus como justo juiz, Deus como soberano, Deus com as diversas facetas, né, características que Deus tem, escolheram declarar: Deus é Pai. Deus é um Deus de relacionamentos. Deus é um Deus que quer se relacionar conosco. E eles já quiseram ressaltar isso há 1500 anos atrás. Essa é a primeira informação. E nós declaramos na nossa missão, né, que a gente viu domingo passado, a nossa missão como Yale Blue é viver Jesus Cristo em cada relacionamento de forma intencional. Então Deus já estava pensando em relacionamentos muito tempo antes, né? Quando enviou Jesus, quando quis se relacionar com o homem e como nos adotou como filhos. O livro dos Salmos traz algumas referências de Deus como Pai. O Salmo 68, no seu versículo 5, diz: Deus é Pai para os órfãos e defensor das viúvas. Ele é Deus em sua santa habitação. Pai para os órfãos, defensor das viúvas. Deus é um Deus que quer se aproximar. O órfão é aquele que não tem pai, não tem mãe, mas em Deus ele encontra um pai. Ele em Deus encontra um pai. Pai amoroso, que cuida de nós. O Salmo 89, 26 diz: Ele me dirá, tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Eu gostei desse versículo que tem essas duas nuances. Deus como um Pai amoroso, Deus como um Pai cuidador, mas também como um Pai em quem nós podemos ter segurança. Ele é a minha rocha, a rocha que me salva. Ele é o meu Salvador, aquele que me sustenta, aquele no qual eu me firmo. E a própria expressão, né, do salmista ali, ele é meu Pai, né? Tu és o meu Pai, o meu Deus, a rocha que me salva. Esse ele, do ele me dirá, se a gente pega o texto todo, é Deus falando com o salmista, no caso Davi aqui, e Deus se refere a Davi. Davi me dirá, né, tu és o meu Deus, né? Então, nesse sentido. Como é bom saber que Deus é a nossa rocha. E aí nós vamos, ainda desse primeiro artigo, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Ele é a rocha, Ele tem todo o poder. No livro do Apocalipse, João vê algo como semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, muitas vozes ali cantando, e de pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta. Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus. E aí Apocalipse 15, versículos 3 e 4, diz: E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome?
pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. A gente canta essa música, né? A gente tem isso no nosso repertório, né? Que é Rei das Nações. Grandes são as tuas obras. É o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Então, como que a gente canta isso? Grandes são, vamos juntos. As tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Aleluia. Grandes são as obras desse nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. O primeiro artigo, essa primeira linha, ele prossegue dizendo que Deus é o Criador do céu e da terra. Tem um sujeito conhecido da gente que se chama Charles Darwin, né? E ele foi um naturalista inglês que viveu entre 1809 até 1882. E aí, com 59 anos, ele escreveu aquilo que ele chamou de A Origem das Espécies. Esse livro se tornou muito famoso e com isso ele criou o evolucionismo, ou o darwinismo, ou a teoria da evolução, vários nomes para a mesma coisa. E aí surge um conflito porque ele começa dizendo que a gente vem da ameba, que vem do macaco, que tudo veio da evolução, né? E até hoje existem alguns pontos bem fortes de conflito entre essa teoria desse sujeito, que é o Darwin, e a palavra de Deus, a Bíblia. E o que é triste é que assim, daí nas escolas se ensina o darwinismo, né? Se ensina a teoria dessa pessoa como sendo ciência. E isso é ciência, é assim. E aí a Bíblia, não, a Bíblia você tem aí para você, para sua fé, né? Então assim, é uma coisa muito pessoal. Mas o que é certo, né? O que é tido como certo e todo mundo tem que aceitar, é a teoria desse cara que escreveu há 150 anos atrás. Mas daí eu acho interessante, eu gosto de ciência. Só que eu gosto também de ver assim como a ciência vai evoluindo, né, para usar o mesmo termo. Então, os filósofos gregos, lá no comecinho, eles deram uma vez uma definição do que é átomo. Eles ficaram pensando nas partículas e tal. Dá para dividir, até que vai chegar um ponto em que você não consegue mais dividir a matéria. Aí eles deram para essa partícula que não se pode mais dividir, o nome de átomo, né? Tomo é divisão, A é não, né? Tipo acéfalo, A, né? As palavras que começam com A, é um prefixo que diz não. Então, não divisível, átomo. Aí, por muitos séculos e séculos, sempre se pensou que, não, o átomo é a parte que não pode ser dividida. Isso aí não vai, isso não pode ser dividido, a gente divide até chegar no átomo. Séculos se passaram. Aí, no ano de 1800, por aí, conseguiram comprovar isso, né? Os físicos comprovaram. Aí agora, né, pelos anos 2000, no século 20, descobriram que não é indivisível. O átomo pode ser, sim, divisível. Tem as partículas subatômicas, então a gente continua usando a palavra átomo para descrever aquilo que o nome significa não divisão, né? Até foi interessante, quando eu era professor na Barão, tinha um professor de química, que ele era grego mesmo, até o apelido dele era grego, né? Porque ele de fato era grego. E o grego contava sempre essa história, né? Que a gente continua chamando isso de átomo, quando na verdade ele não é mais um átomo, porque para ele a palavra átomo, por ele ser grego, significa não divisível, né?
Então, para ele é como se ele estivesse dizendo, o não divisível, que é divisível em partes, então ficava uma coisa meio incoerente. Mas o meu ponto, amados, é que a ciência, ela simplesmente tenta entender aquilo que Deus fez, aquilo que Deus estabeleceu. Então Deus criou. E aí as pessoas ficam tentando bolar teorias, e tudo certo com isso, não tem problema, né? A gente fica tentando entender, puxa, como é que funciona a corrente elétrica? Então eu imagino que corram elétrons para lá e para cá, né? A medicina é um exemplo muito disso, né? Até pouco tempo atrás, alguns séculos atrás, se você tinha febre, o que faziam? Tiravam o teu sangue, né? Febre, então, é porque o teu sangue está quente, você tem muito sangue, você precisa... Então eles faziam aquela sangria, né? Cortavam você, aí criavam uma hemorragia para resolver a tua febre, né? Então, assim, uma excelente solução, né? Às vezes eu fico pensando que daqui a alguns 200 anos eles vão rir da nossa medicina de hoje, que a gente acha tão avançada, eles vão olhar, meu Deus, eles faziam isso, que absurdo! Mas assim é a ciência, é o homem tentando descobrir aquilo que Deus fez. Deus é o Criador e sustentador do universo. O primeiro versículo da Bíblia já diz isso, né? No princípio criou Deus o céu e a terra. O Novo Testamento também afirma Deus como Criador. Colossenses 1,16 diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Apocalipse 4,11 diz, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas foram criadas. Aleluia, aleluia. Então a Bíblia, amados, é um livro composto de vários livros, né? E escrito por vários autores no decorrer de vários séculos. A teoria da evolução ela foi criada por um homem 150 anos atrás. Você pode escolher em qual fé você vai seguir, né? Porque tem que ter fé também, né? Para crer em algumas teorias. O segundo artigo do credo, amados. O segundo artigo diz que trata-se da pessoa de Jesus. Ele diz assim, eu creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, e na verdade ele continua mais um pouco, mas eu fiz uma divisão que não é nem a evangélica, nem a católica, né? Eu dividi em outros artigos aqui, eu dividi o segundo artigo em mais partes para nós entendermos. Aqui nós temos as bases da nossa fé, queridos. Nós cremos que Jesus foi gerado por Deus, e Ele é o seu Filho unigênito. O que é unigênito? O que quer dizer isso? Único, gerado. Né? Né? Gênito, gerado. E é interessante que se você for olhar para o Gênesis, que é a criação, né? Você vai ver que o homem foi feito. O homem foi criado. O homem foi formado. E quando ele fala de Jesus, a Bíblia diz que foi gerado pelo Espírito Santo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? João 3,16, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse termo é um termo bíblico, esse unigênito. E é o único gerado. E nós também cremos que Jesus veio ao mundo na forma humana. Ele tornou-se carne, então ele precisou nascer e precisou de uma mãe. Ele não surgiu assim né, como a gente vê nesses filmes, às vezes quando surge um extraterrestre ou surge alguma coisa, alguém que foi transportado no tempo, né? Não, Jesus, sendo também homem, ele precisou ser gerado e ele nasceu de uma mulher. Mas o milagre está em que ele nasceu de uma virgem e foi gerado pelo Espírito Santo. E onde é que nós temos base bíblica para isso? Porque o meu ponto todo na questão do credo, que ele é extremamente válido, é que nós precisamos que ele tenha uma base bíblica. Ele não pode ser simplesmente uma tradição humana. Então, onde estão as bases disso? Né? E se a gente olhar
Lucas 1:35 diz que o Espírito Santo virá sobre você. Por quê? Porque a Maria, quando foi avisada de que ela geraria, ela falou, mas como é que eu vou fazer isso? Eu sou virgem. O versículo 34, né, Lucas 1:34 diz, eu sou virgem, como é que eu vou ter um filho? Anjo, não entende como é que funciona, é anjo, né? Não sabe como é que funcionam as coisas entre homens, né? Mas daí o anjo falou, não, o Espírito Santo vai vir sobre você e você vai conceber e você vai dar à luz um filho. E José também, quando ele estava assustado, né, com essa situação toda, como assim a Maria, minha noiva, está grávida? Né? A gente está se preservando aqui e ela está grávida? E ele diz, o anjo diz, José, não tema, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. A NVT, a nova versão transformadora, diz, a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Então, isso é uma coisa que talvez nós nunca vamos entender, né? Como que, eu fico pensando assim, como assim foi gerada pelo Espírito Santo, né? Então, já vi algumas, assim, suposições, né? Não, o Espírito Santo tomou a forma de um homem, né? E aí, mas aí também não dá certo, né? Então, sei lá, como que essa geração aconteceu, deixa lá para os milagres de Deus. Talvez um dia Deus tenha paciência de nos explicar, senão a gente fica pelo inexplicável, né? Mas Ele mesmo gerou esse filho numa Virgem Maria. Amém. Adiante no credo nós temos uma parte que é mais histórica, então ela não é tão questionada, né? Assim como, mas como assim foi gerado por uma virgem, né? Então essa parte, ela nem os ateus costumam questionar. Que ela diz que padeceu sob poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado e desceu ao mundo dos mortos. Pôncio Pilatos foi o tal que lavou as mãos, né? Quando o povo queria crucificar Jesus e daí tinha o Barrabás. Não, mas puxa vida, esse Jesus aí, ele não parece ter feito nada de errado. E a multidão, não, solta o Barrabás. Porque era tradição que o Pôncio Pilatos, naquela época, soltasse um dos presos. Jesus estava preso, Barrabás estava preso, o Pôncio Pilatos decidiu, né, diz ele que não, né, mas ele lavou as mãos, dizendo, não, a decisão foi de vocês, e por isso o padeceu, né, ele sofreu, né, sofrer, ele sofreu sob o poder do governante Pôncio Pilatos. Daí ele foi crucificado, a história registra isso. Ele foi morto, a história registra. Ele foi sepultado, né? O José de Arimateia tinha lá um túmulo. E disse assim, não, podem usar o túmulo ali. Né? Nunca foi usado. E aí então desceu ao mundo dos mortos. Algumas versões dentro da próprio credo evangélico, como eu falei, ele foi sendo gerado por séculos. Algumas versões trazem Hades, que é um termo até grego, né? Porque é o mundo dos mortos, até os próprios gregos creem no deus Hades, que seria o deus do inferno. E algumas versões dizem, desceu ao inferno. Na minha lembrança, da minha tradição, assim, lá de adolescente, eu acho que a gente dizia isso, desceu ao inferno. Né? Então, essa questão do desceu ao inferno, ou desceu ao mundo dos mortos, daí é que pode ser mais questionada, né? Os materialistas dizem que, não, morreu, acabou. A vida é isso aqui, acabou, morreu, não tem alma, não tem espírito, e ponto final. E nós cremos que ele desceu para depois de lá ressurgir. E a Bíblia fala que se a nossa esperança é só para essa vida aqui, infelizes homens que somos. Que infelizes, né? Que coisa triste, se você pensar que a vida termina aqui. Né? Se é só essa vida, é muito pouco. Eu estou com 57 anos. Muito provavelmente, já passei da minha metade da minha vida. E, puxa, recém ali, né? Eu estou falando de coisas da minha adolescência, né? Que foi logo ali. Então, só mais um tantinho aí eu tenho, só mais, 30 anos, 40 anos talvez. Né? Minha mãe está com 94, então assim, a genética ajuda. A Vera também está com uma promessa boa, né, Vera? A gente está com uma genética boa, né? Dona Donata firme e forte aí, né?
Mas mesmo assim, né, o que é a vida tão limitada? Se a tua esperança é só para esta vida, infelizes homens que somos. E eu estava pesquisando um pouco sobre a questão de como a ciência, por que a ciência defende que a morte é o fim e que não existe, né? Por quê? Porque falta comprovação científica de que existe vida após a morte. Mas percebem a diferença? Assim, ó, não é provado que a vida acaba e termina ali. Não é provado. A ciência acredita que não há vida após a morte porque não há ainda confirmação científica do contrário. Então, como a gente não consegue provar, ninguém voltou de lá e saiu anunciando nos artigos, nas revistas de artigos científicos, que não, eu morri mesmo e tal, e depois voltei, né? Embora a gente tenha os registros históricos de Jesus e de que ele mesmo apareceu a 500 testemunhas e tal, esses registros eles não consideram, e eles dizem, não há evidência. Então, até o momento a gente não crê que exista vida após a morte. O próprio Senhor Jesus, quando ele conta a história de Lázaro e do rico, lá em Lucas 16, ele conta que o rico foi para o Hades, onde estava sendo atormentado. Foi lá para o mundo dos mortos. E daí Lázaro, o pobre, né, que tem até nome, o rico é só o rico, né? O rico estava lá no mundo dos mortos e ele pede para Abraão, porque isso é interessante, só isso aqui já dá um outro estudo, né? Mas o rico está sendo atormentado no mundo dos mortos, ou no inferno, ou no Hades. Ele olha para Abraão e ele pede, Abraão, diz para o Lázaro tocar, molhar a ponta dos dedos, simplesmente para um pouquinho de umidade nesse fogo terrível. Mas não diz que Lázaro podia ver o rico, né? Interessante isso. Mas os que estavam sofrendo podiam ver Lázaro. E aí, Jesus está falando do inferno, né? E aí, na NVI fala no Hades, onde ele estava sendo atormentado. Na revista e atualizada fala no inferno, estando em tormentos, né? Então, alguns usam, acho que tem outras que usam Sheol. Sheol, Werner, me ajuda, Sheol é hebraico, né? Confere? Mais ou menos, não lembro no momento. Né? Então, mas são palavras que indicam esse mesmo ambiente. A parte seguinte é que faz toda a diferença agora, amados. Afirmamos que cremos que Jesus ressuscitou no terceiro dia. Aleluia! Subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Aleluia! Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui. É isso que nós vivemos hoje. O testemunho de Paulo é impressionante. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 8. Diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Pensa, nós estamos aqui nos 120, né? Então Jesus apareceu a um grupo mais ou menos 4 vezes esse tamanho aqui, de uma só vez. 500 pessoas viram ao mesmo tempo Jesus. Depois ainda apareceu a Tiago e então a todos os apóstolos. E depois destes apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de tempo. Aleluia. Aqui pode, Helena? Tá, né? Porque não é em tudo que é lugar que a gente larga uma jaqueta. Obrigado. O próprio Senhor Jesus havia anunciado a sua morte
e ressurreição. Lucas capítulo 18, o que diz? Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém. Tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios, que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. Vamos ler a última parte juntos? No terceiro dia, ele ressuscitará. Aleluia! Jesus falando de si mesmo, mas falando em terceira pessoa, o Filho do Homem. Ele, no terceiro dia, ressuscitará. Jesus sabia da sua missão. Eu achei sensacional a maneira como o Ministério Infantil contou a história. Há 2 cultos atrás, ou foi semana passada? 2, né? 2 cultos atrás, a semana passada foi o Quintane. O Dimas. Eu já estou todo perdido. 3 semanas, então. Olhei para a Adriana fez assim, tu tinha que ter feito assim. Foram 3 semanas. Eu achei sensacional a maneira como eles expuseram, né? Deus Pai, Deus Filho, o Espírito Santo, bolando ali como que ia ser feito. Jesus veio sabendo aquilo que ia passar, sabendo como seria. Não, então tá, eu vou. E aí o Espírito Santo vem e diz: não, mas olha só, o plano é esse. Ao terceiro dia, eu vou lá no mundo dos mortos e eu vou te ressuscitar, eu vou te tirar de lá. Nossa, eu achei, né? O nosso Senhor Jesus ressuscitou. Ele sabia, ele não veio para um plano às cegas, às escuras. Ele não foi rejeitado por Deus lá assim, não, aqui está sobrando aqui, nós 3 aqui é muita gente. Não, ele veio para um plano amoroso. Ele morreu por você, ele morreu por mim, mas ele ressuscitou. E é por isso que nós estamos aqui, amados. É só por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós tiramos o nosso tempo. É por isso que nós vivemos as nossas vidas. É por isso que nós fazemos toda a nossa agenda em função da vida com Deus. Da vida com Deus. Aleluia. Porque ele ressuscitou. Senão ele teria sido apenas mais um filósofo, mais um sujeito bonzinho, né? Mas que morreu e no fim deu errado a história dele. Não, Jesus ressuscitou. Aleluia. No terceiro dia ele ressuscita. E é por isso que a gente canta em tantos cânticos, né? A música Para Sempre. O chão estremeceu, a pedra removeu. Me ajudem. A cruz não deu o Salvador. Ó morte, onde estás? Jesus ressuscitou, ele venceu para sempre. Aleluia, ele venceu para sempre. Ele venceu para sempre, ele ressuscitou. Nosso Deus é poderoso também, a gente canta, né? Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Amém. Nós cantamos a palavra de Deus, amados, e nós precisamos estar cientes disso. Quando nós estamos cantando, declare isso. No meio do louvor, declare essas verdades diante do Senhor. Que diferença que isso faz, a ressurreição, para a minha e para a sua vida? Toda a diferença, porque a palavra de Deus diz que Ele é o primeiro daqueles que vão ressurgir. Ele é o primogênito também, dentre os mortos. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 4, 14. Essa eu nem pedi para projetar, eu quero que você olhe na sua própria Bíblia e perceba que profunda verdade que nós temos aqui. 2 Coríntios 4, 14. Porque sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus
e nos apresentará com vocês. Esse vocês, Paulo está escrevendo aos coríntios, né? Os cristãos da igreja de Corinto. Então, com vocês coríntios, com vocês romanos, com vocês efésios, com vocês gálatas poderia ser, né? Mas no caso aqui são os coríntios. Sabemos, não é achamos, não é esperamos, nós sabemos que aquele que ressuscitou ao Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus. Aleluia! Aleluia! Amém. Vejamos também Romanos 6, 3 a 5. Romanos 6, 3 a 5 diz: ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a eles na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aleluia! Certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Igreja, nós ressuscitaremos. Se Jesus voltar depois da nossa morte, nós ressuscitaremos com Cristo. Se não, se Ele voltar antes de nós morrermos, nós subiremos com Ele aos céus. Aleluia! Apocalipse, capítulo 20, versículo 12, também diz: vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. E aí eu queria que voltasse ali só no credo ali. Essa que a gente estava mesmo antes ali. Né? Sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Deus é um Deus juiz. Ele julgará. A gente estava falando naqueles que acham que a morte é o fim de tudo e que termina ali. Esses também serão julgados. Esses também serão julgados. Por isso, nós temos como missão da igreja anunciar, alertar, avisar, proclamar que Jesus um dia virá para julgar os vivos e os mortos. A terceira parte, que é a parte final do credo, trata do Espírito Santo. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Interessante esse terceiro artigo, né? Embora a gente possa dividir esse artigo também em diversos tópicos, existe uma linha mestra ali, né? Que é o Espírito Santo, a vida com o Espírito Santo também. E eu lembro que aquela segunda linha, né, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, por muito tempo eu falava na Igreja Cristã, na comunhão dos santos. Algumas pessoas até memorizam assim, né? Mas na verdade, eu acho muito revelador que seja na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos. A Santa Igreja Cristã é a comunhão dos santos. É a comunhão daqueles que foram salvos por Jesus. Voltando, nós precisamos nos relacionar. A igreja é a comunhão dos santos. Eu e minha esposa, a gente gosta bastante de viajar. E a gente vai nos lugares bem turísticos, a gente vai em lugares menos turísticos, mas a gente gosta de viajar e ver os lugares. Quantos aqui já ouviram falar da Torre Eiffel? É o monumento mais visitado do mundo. Quantos ouviram falar? É lindo? Quantos já foram lá? Poucos. Quando a gente vai lá, a gente foi 2 vezes, a nossa filha mora na França, ano passado a gente foi lá de novo. E a gente já tinha ido, quando a gente já tinha ido uma vez para Paris, a gente viu aquele monumento, é lindo, tal. Agora a gente foi de novo, nosso foco não era Paris, e sim a cidade da nossa filha, que é Toulouse, bem lá no sul da França.
Mas o voo era até Paris, a gente ficou 2 noites lá, né? E aí um belo dia, a gente estava caminhando, tinha uma torre de não lembro o que, o nome lá. Ah, vamos ver aquela torre lá que a gente não conhece, que a Torre Eiffel a gente já viu, né? Vamos lá, vamos ver a tal da torre. Aí saímos caminhando e tal, né? A gente estava no centro de Paris, fomos caminhando e o sol começou a se pôr. E era verão, né? A gente foi em julho, verão para eles, né? 8 da noite tá sol, né? Tá dia claro ainda, né? 9 também. E a gente foi indo, e aí a Torre Eiffel lá, né? E a torrezinha, aquela que a gente queria visitar, que a gente não sabia o que era, estava lá. A gente começou a fazer assim. Oh, mas é bonito ali, só mais uma quadra ali, assim, né? Vamos ali. E aí começou o céu a ficar escuro, e eles iluminam a torre toda, né? E aquela torre fica iluminada contra o céu, eu devia ter trazido uma foto, contra o céu escuro. É lindo, é lindo. Mas o meu ponto é, só quem está lá para saber a imensidão. Ela é muito grande, assim, a gente vê chaveirinhos, né, assim, para vender, vê miniaturas, quebra-cabeça, vê aquelas coisas de madeira, né, de MDF para vender, né, chaveirinhos tem aos montes, fotos, né? Mas quando você está ali debaixo daquele monumento, porque ele é um monumento mesmo, assim, né? Foi um presente dos Estados Unidos para a França, né? Para um grande evento que teve, uma feira de ciências, né? Dessas de colégio, mas um pouquinho maior. E é um monumento lindo. Por que eu estou trazendo isso? Com a pandemia, a gente aqui se virou nos 30 para começar a transmitir os cultos online. E que bom que a gente tem esse recurso hoje. Só que, amados, quem está assistindo, e eu não estou xingando quem está assistindo online, que bênção que você está assistindo online, mas o culto online, ele nunca vai ser a mesma experiência do que você estar ao vivo. O André Crocker, hoje ele não está aqui, o fim de semana dele foi bastante intenso. Ele estava servindo lá no evento lá do Impacto, né? Mas o André Crocker, ele foi para ver um jogo do Palmeiras. Ele é fã do Palmeiras e ele foi, mês passado, 2 meses, alguma coisa assim, né? Então, recentemente o André Crocker foi lá, ele depois me mandou um vídeo lá, eu que nem gosto de futebol. Mas aquela emoção de você estar... Quem já esteve num estádio assim, desses grandões aí, sei lá, ó, Beira-Rio, tarará, né? A turma do futebol aí. Com o jogo, eu digo. Com o jogo acontecendo, né? É ou não é uma emoção? É uma emoção muito grande. Eu, na minha adolescência, até gostava um pouco mais de futebol, assisti alguns jogos em estádio. Só olhar aquela galera toda, assim, para um time que você gosta, né? É uma emoção muito grande. Não é a mesma experiência de que você olhar no celular, né? Assim é a vida de igreja. Assim é a vida de igreja. Se você não vem no grupo familiar, não adianta depois alguém te contar como é que foi. Beleza, você vai ter algumas informações, né? Mas vai ser de segunda mão. Se você não vem, se você não tem comunhão, você vai perder esse momento. Nós precisamos nos reunir, nós precisamos ter esse prazer de estar juntos. Uma foto, um vídeo, não é a mesma experiência do que estar juntos. Deus é um Deus de relacionamentos e Ele nos fez seres relacionais, para nós estarmos juntos, sentir cheiro um do outro, sentir a pele um do outro, sentir o abraço um do outro. Isso a gente só sente quando nós temos comunhão. E igreja é isso, é a comunhão dos santos, é a comunhão dos cristãos. Aleluia. Creio no Espírito Santo. Reconhecemos que há 3 pessoas envolvidas. Jesus, após a sua ressurreição, subiu aos céus. E algumas versões dizem que quando ele diz, né, eu enviarei aí tem a NVI diz, ele lhes dará outro conselheiro. A revista atualizada diz um consolador. A nova versão transformadora, que é uma que eu gosto de ler bastante também, o encorajador, para estar com vocês para sempre. Conselheiro, consolador, encorajador, esse é o Espírito Santo. Então, quando vier o conselheiro, quando vier o consolador, quando vier o encorajador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai,
ele testemunhará a meu respeito. E ali também no culto do Ministério Infantil, né, também ficou bem marcada a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo indo lá, puxa vida, então, quem é que estava aqui? Era a Marisa, né? Estava no canto de cá, a Adriana no canto de lá. A Marisa precisava de uma palavra, né? E isso foram fatos que aconteceram de fato, né? Eles apenas ilustraram aqui, mas não foram historinhas que eles inventaram, né? A Marisa precisava de uma palavra e a Adriana sentiu de mandar um WhatsApp para ela, né? Mandar um WhatsApp. Quem fez esse trabalho de cochichar lá? Vocês lembram? Vocês viram aqui, né? A encenação. Quem fez esse trabalho de Adri, manda um WhatsApp para ela. Quem? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo é alguém. O Espírito Santo é uma pessoa. Faz parte dessa trindade. Aleluia. E o Espírito Santo é quem está conosco. Queridos, vamos adiante. Creio na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos é presencial. Creio na remissão dos pecados. O que é remissão? O que é remissão de pecados? É o perdão dos pecados, o cancelamento dos pecados cometidos por nós contra Deus. E quando nós somos perdoados pelo Senhor, né, nós somos remidos. É isso que diz lá. Eu creio no Espírito Santo, terceira linha, na remissão dos pecados. Quando eu digo, o passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. O passado não me assusta mais. A morte não me assusta, porque meus pecados foram perdoados, eu vou ressuscitar com Jesus. Amém? Amém, aleluia. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Colossenses 1, 13 e 14 diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados, né? A redenção, a remissão, né? Redimir, redenção, tudo isso é a mesma raiz da palavra. Então, a redenção é o perdão dos pecados. E essa redenção está disponível a você, está disponível para mim, sempre. Esse perdão dos pecados está disponível para nós. Em Atos 2:38 diz: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e então receberão o dom do Espírito Santo. Aleluia. E por fim, amados, o credo encerra com: creio na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nicodemos, ele era um mestre da lei, ele foi lá conversar com Jesus de noite, para não ser visto provavelmente, e aí ele falou: nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus. E aí Jesus desenvolve a conversa, ele diz: você precisa nascer de novo. Então eles vão conversando e ele diz que você precisa nascer do Senhor Jesus, porque de Jesus, né, ou do Filho do homem, que é Ele mesmo. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, de novo aquele unigênito, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, aleluia. Nós temos uma esperança, assim como Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos para a vida eterna com Deus. Quero concluir com vocês 1 Coríntios 15, 52, 54 e 55, diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão?
Onde está a morte, a tua vitória? A morte foi derrotada. Amém? Amém? Como a gente canta? Morte, onde estás? Vencida como o meu pecar. A cruz me ensinou a viver. O meu coração cantará. Os dias difíceis virão. Força me basta, eu sei. Escândalo da graça, morreste por mim, pra minha alma viver, pra ser como tu és. Dou tudo pra te conhecer. Jesus, ninguém há como tu. Pra sempre a esperança em mim. De novo, para ser como tu és. Para ser como tu és. Dou tudo para te conhecer. Aleluia. Como tu. Aleluia, Senhor. Damos tudo para te conhecer, Senhor. Damos tudo para te conhecer. Queremos entregar nossas vidas a ti, Senhor. Queremos crer que a nossa vida seja uma proclamação daquilo que nós cremos, Senhor. Uma proclamação de que nós cremos num Deus Pai que é todo-poderoso. Uma proclamação de que nós cremos em Jesus, que viveu, morreu e ressuscitou, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Que a nossa vida proclame isso, que a nossa comunhão com o Espírito Santo se reflita nos nossos atos, que a nossa comunhão com o Espírito Santo se reflita na comunhão com a Tua igreja, Senhor Deus, que nós possamos viver a cada dia voltados para Ti e movidos pelo Espírito Santo, e nós sejamos como Tu és, e que nós possamos dar tudo para Te conhecer, Senhor, e ser aquilo que Tu tens planejado para nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor Deus. Louvado seja o Teu nome, hoje e eternamente. Amém. 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 Aleluia.